Rússia, denunciada na ONU e pode culminar, inclusive, com a culpabilização do Putin e a sua segunda condenação, agora por crimes contra a humanidade. O que exatamente está sendo considerado nesse inquérito aberto pela ONU. Brasil recebe o primeiro-ministro do Vietnã e pode lá, inclusive, um acordo de livre comércio com o Mercosul e outras pautas do chamado Sul Global. E também o Lukashenko, que é o presidente, o ditador de Belarus, convida o Lula para discutir a liderança por uma proposta de paz. Será que vai rolar? A gente tem também, pessoal, a Polônia confirmando 2 bilhões de dólares vindo dos Estados Unidos em investimento em segurança nacional. Lembrando que a Polônia está com alguns probleminhas, aí vamos colocar assim, com os ucranianos. E Zelensky, com uma notícia super positiva, anuncia a chegada dos primeiros Abrams, os tanques mais importantes vindos dos Estados Unidos. Mas será que isso de fato vai significar uma mudança na contraofensiva? E para finalizar, pessoal, segundo o jornal É o País, foi dado um sinal verde pelo Ocidente para que a Ucrânia mude um pouco a sua contraofensiva, inclusive a gente analisou isso no vídeo de sábado, a própria The Economist falou sobre isso, e ataques à Crimeia estão autorizados. Como que isso vai rolar e será que os resultados serão positivos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, antes do vídeo, um recado rapidinho e muito legal para vocês, tá? De verdade, presta atenção aí, ó. Eu, quando venho aqui e trago para vocês algum tipo de análise geopolítica, eu sei que esse acontecimento eclodiu não foi do nada, que existe uma motivação histórica. A gente, nas ciências humanas, fala, né, que para você entender o presente, você precisa também conhecer o seu passado. E isso vale tanto para análises geopolíticas, quanto para a sua vida. Muito do que você é hoje tem a ver também com a sua estrutura familiar. E se você tem interesse em saber quem você é, eu estou oferecendo, pessoal, um serviço sensacional do MyHeritage, que é a líder global no serviço de histórico familiar. Eles contam ali com mais ou menos 19 bilhões de registros para você encontrar suas origens. Não só no Brasil, mas até espalhado pelo mundo. Você começa a construir a sua árvore genealógica, colocando o máximo de informações possíveis. Só que mesmo que não tenha todas as informações disponíveis, a própria inteligência artificial do site, ela vai construindo a sua árvore genealógica. Tem uma das funções, que é o Instant Discovery, que você, com um clique, pode adicionar quase um ramo inteiro à sua árvore genealógica. E outro processo super legal do MyHeritage é que você consegue reparar, melhorar, colorir e até mesmo animar as fotos. Por exemplo, peguei uma foto aqui do meu pai, uma foto bem antiga dele, e eu preparei todos esses processos, olha só o antes e como fica o depois, dela reparada, melhorada e colorida. Inclusive, caso você queira, você pode até mesmo animar a foto, tá? Aqui uma foto antes, né? E depois, e aqui executando a animação. Olha que interessante, cara, meu pai pequenininho, né? Como que ele ficaria aí? Bem legal, né? Bem interessante. Pô, galera, sensacional, né? Eu tô oferecendo para vocês aqui, ó, uma avaliação gratuita. Você vai ter 14 dias gratuito do plano MyHeritage Complete para conseguir construir a sua árvore genealógica e usar todas as funções existentes no site. Pessoal, então link na descrição, se cadastra lá, que conhecer o seu passado vai fazer você entender melhor quem é você no presente. Então vamos lá, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na nossa introdução, a Rússia de fato ela foi denunciada, abriu-se um inquérito, uma investigação, e segundo essa investigação, a Rússia praticou abusos, não posso colocar aqui no YouTube exatamente as palavras, né? Mas tortura, tananã, e estu, né, tananã, tá? Contra jovens, adultos e idosos, que vão de 19 até 83 anos de idade. Inclusive, segundo as investigações nas cidades, principalmente em Zaporizhia e em Kherson, em que isso acontecia, os militares russos faziam questão de deixar a pessoa que estava sendo, né, violentada, enfim, num dos cômodos e os seus familiares escutando o que estava acontecendo com a vítima. Cara, se de fato isso é verdade, né, isso pode fazer com que o Putin ele seja condenado mais uma vez. Já foi condenado como um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Não acho que vai acontecer algum tipo de retaliação em relação a isso. E agora pode ser considerado como um criminoso contra a humanidade. Lembrando, pessoal, que também esse mesmo relatório, nesse mesmo inquérito, ele incluiu também alguns militares ucranianos. O Kremlin não respondeu exatamente a essa denúncia da ONU, mas já falou outras vezes que sempre que fez ataques foram ataques contra postos militares. O que a gente sabe, pessoal, que não é verdade, visto que a gente já teve ataque em Kiev, em Odessa, enfim, em regiões inclusive bastante movimentadas.
Kiev, do mesmo jeito, tá, que sofreu com as acusações, falou que também só ataca pontos militares e que se houve algum desvio de conduta, investigações vão acontecer. O que a gente sabe que também não é verdade, porque Kiev já fez ataque também, inclusive contra pontos de civis contra os russos. Mas enfim, né, pode rolar a segunda condenação aí contra o Putin. A gente tem, pessoal, também o Lula, presidente do Brasil, se reunindo com o primeiro-ministro do Vietnã, o Pham Minh Chinh. Lembrando, pessoal, que Brasil e Vietnã mantêm uma relação econômica mais ou menos próxima, vamos colocar assim, fazia cerca de 15 anos que um primeiro-ministro, que um representante do Vietnã, não visitava o território brasileiro, e o Brasil tem hoje no Vietnã um grande parceiro principalmente para a exportação de soja e também de carne bovina, ou seja, algumas das principais commodities, né, que o Brasil exporta. Segundo os dois líderes, para que aconteceu exatamente essa reunião? Foi uma reunião pensando em dois países do sul global que nesse momento estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável, o multilateralismo e a representatividade da governança global. Ou seja, a gente sabe que o Lula está liderando quase como se fosse uma espécie de cruzada, só que sem o caráter religioso, claro, pelo mundo, tentando convencer os países a falar sobre essa representatividade, essa governança global. Galera, vamos reduzir aqui, ó. O que significa isso? Por favor, apoiem o Brasil para entrar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. A gente já pressionou os russos a apoiarem, aparentemente eles apoiam. Já pressionamos os americanos a apoiarem, aparentemente eles apoiam. A gente, supostamente, pessoal, só compactou com a entrada dos 6 novos membros nos BRICS. Caso a China, que era mais interessada nesse processo, apoiasse a entrada do Brasil como membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, ou seja, a China supostamente também apoiaria, e o Vietnã declarou um grande apoio. Não, né, que, cara, o Vietnã é um dos novos tigres asiáticos, tem alguns problemas, né, disputa ali do Mar da China Meridional, que é uma das regiões mais tensas do mundo, é um grande exportador de produtos industrializados, mas não é uma referência geopolítica internacional. Mas é um representante, relativamente importante aí do sul global, tá? Então a gente teve apoio do Vietnã para a entrada do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU e também alguns acordos bilaterais. Cara, muito possivelmente está se falando sobre uma possibilidade do Mercosul, ou seja, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela que está suspensa e Bolívia que está em processo de adesão, inclusive tá rolando mais disputas na Bolívia. Vou gravar um vídeo futuro aí para vocês. Entre Luiz Arce, ex-ministro da Economia do Evo Morales, que assumiu o poder depois que a Jeanine Áñez saiu, né? Que ele foi eleito no lugar da Jeanine Áñez, inclusive presa, foi achado debaixo da cama, né? A gente já discutiu esse processo aí nos vídeos. Mas tá rolando um racha. Supostamente o Luiz Arce estaria utilizando seus partidários para meio que pressionar e culpabilizar, não sabe se realmente sim ou não, tá? O Evo Morales em casos de corrupção. Ou seja, o MAS, o Partido Boliviano, tá meio que numa guerrinha para saber quem vai ser o candidato à presidência em 2025 no país. Mas enfim, a Bolívia, né, que está em processo de adesão, para fechar um acordo de livre comércio com o Vietnã. Tá? Isso pode acontecer, lembrando que tem que ter autorização de todos os países membros. Só uma coisinha, a China está pressionando o Uruguai para conseguir isso. Se a China não conseguir por pressão do Brasil e o Vietnã conseguir por pressão do Brasil, que era China e Vietnã, não mantém assim boas relações, principalmente por conta da disputa do Mar da China Meridional. E já falando em geopolítica brasileira, a gente teve o Alexander Lukashenko, que é hoje o presidente de Belarus, o conhecido, né, como o último ditador da Europa, que mantém relações ali abusivas com a população, isso é fato. E é um grande aliado do Putin, inclusive até recebeu, pessoal, o sistema Iskander de defesa, e hoje é um país que tem armas nucleares destacada pelos russos, fez um convite ao Brasil. Inclusive, os dois se reuniram às margens da Assembleia da ONU, isso teve até fotinho, né, no Twitter ali do Mauro Vieira, com o ministro das Relações Exteriores, também de Belarus. E possivelmente o Brasil fará uma visita, ou o Lukashenko fará uma visita ao Brasil, com a determinação, com a possibilidade de se introduzir, ou pelo menos começar a pensar, um processo de paz. Claro, pessoal, o Brasil ele está tentando se colocar como uma liderança do Clube pela Paz. A própria reunião com Zelensky, o Brasil se colocou como um mediador desse conflito, mas deixando bem claro que tem que escutar a Rússia e que a gente não aplicará sanções contra os russos, mas, né, não sei até que ponto o Ocidente ou a Ucrânia veriam legitimidade num grupo formado por Lukashenko e Lula, tá? Para estabelecer aí um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas, né,
O convite foi feito, vamos ver se o Brasil de fato vai aceitar. Lembrando, pessoal, que a gente tem hoje uma balança comercial negativa com Belarus, principalmente porque, assim como os russos, a gente compra muito fertilizante deles. Belarus também é um grande exportador de fertilizantes ao Brasil. Hoje a gente teve, pessoal, também uma notícia relacionada à própria Polônia, que recebeu, olha que interessante, 2 bilhões de dólares dos Estados Unidos numa forma de defesa militar. A gente sabe que a Polônia está com problemas relacionados aos ucranianos. O próprio presidente do país, por exemplo, anunciou que não vai mais repassar tecnologia militar, pelo menos não nesse primeiro momento. Por quê? Primeiro que está pensando em se defender. A gente sabe que a Polônia, pessoal, é um país ameaçado por Belarus. Quando eu falo ameaçado assim, né, tem disputas, tá? Com Belarus, Corredor Suwalki, tem o enclave de Kaliningrado ali do ladinho que pertence aos russos. E a gente sabe que a Polônia também sofreu aí no passado uma forte influência dos russos e é um país da OTAN, ou seja, existe uma rivalidade. Ela vem se armando, recebeu o pessoal HIMARS, recebeu Abrams também, recebeu Black Panthers dos sul-coreanos e agora fechou mais um pacote adicional de 2 bilhões de dólares. Muito significativo aí para os poloneses. Será que há algum tipo de pressão dos Estados Unidos para tentar, Polônia, eu te dou aqui 2 bilhõezinhos, mas você volta a apoiar de maneira mais enfática os ucranianos? Não sabemos, mas são as especulações. A gente teve também, pessoal, a confirmação que Níger não tem mais, ou não terá mais, pelo menos no futuro, tropas francesas destacadas no seu território. Como assim, professor? A gente sabe, né, que todos esses movimentos aí, em Burkina Faso, Mali, República Centro-Africana, agora, né, pessoal, no Níger, o próprio Gabão também, todos esses países que estão passando por golpes, movimentos aí, eles garantem que é porque os governos anteriores não conseguiam lutar exatamente contra o jihadismo que existia no país, mas é também uma luta anti-imperialista, inclusive com forte presença e influência dos russos. O Grupo Wagner, inclusive, tem grande responsabilidade nessas manifestações. Tanto que, por exemplo, quando a gente teve a tirada do Bazoum e a ascensão do general Tiani, os militares concordaram com isso, a guarda do presidente concordou com isso e a população civil também concordou, pelo menos a grande maioria. A população não vê isso como um golpe ou coisa que valha. Até porque, galera, convenhamos, tá? Não que seja menos pior, claro, mas não mataram o Bazoum. Ele só, entre aspas, está preso em prisão domiciliar, entende? Então foi uma revolução sangrenta de fato e contou com o apoio da população cansada desse imperialismo francês, que destaca uma moeda francesa para a circulação interna no país, que tem medidas, galera, altamente restritivas e dominativas sobre os recursos minerais locais. Querendo ou não, por exemplo, o urânio, o Níger é o 7º maior produtor do mundo e grande parte estava destacado por franceses, comercializado em moeda da França, que a França definia exatamente a conversão, a produção. Então o imperialismo ele era de fato muito grande, entende? Então, galera, quando começou, né, teve a ascensão do general Tiani, eles começaram a cercar as embaixadas, a querer a expulsão dos militares franceses e depois de muita pressão, o Macron de fato admitiu: a gente vai tirar tanto o nosso embaixador quanto os nossos militares. São cerca de 1.500 militares destacados, tá? Esses 1.500 militares, eles vão migrar ou para países vizinhos ou voltar em direção, claro, à França. O próprio Macron falou, tá? Que ele não será refém de golpistas, por isso vai tirar os embaixadores e as suas tropas, e que ele só apoia a luta anti-jihadista contra países democráticos, né? Ou seja, em favor de países democráticos. Então, países que destituem presidente, com Bazoum e tal, ele não vai destacar mais os seus militares. Ele tentou deixar bem claro que era uma coisa meio unilateral dos franceses, sabe? Ah, não, esse país não é mais democrático, então eu, francês, fazia um favor para vocês, hein? Tinha tropas destacadas para lutar contra o jihadismo. Agora, como vocês não me respeitam mais, não são mais uma democracia, a gente cancela essas tropas no território do Níger. E aí, pessoal, lembrando, tá? Grande parte da população do Níger comemorou o fato e viu como uma vitória do anti-imperialismo. Professor, você acha que nesse primeiro momento a Rússia vai se aproveitar? Claro que vai, para estabelecer relações econômicas, mas não sei se militarmente, nesse primeiro momento, vai ter uma vitória tão grande, visto, cara, que existem tropas também da Alemanha, dos Estados Unidos e de outros países europeus. A gente teve também os Zelensky comemorando, pessoal, um marco importante, que é a chegada dos M1 Abrams. Os Estados Unidos eles vão destacar, no total, 31 M1 Abrams. Não sabe se está nesse primeiro lote quantos chegaram, especulam-se que seja cerca de 10 a 15, tá? Mas eles são muito diferentes por quê? Primeiro porque os Estados Unidos, pessoal, supostamente ele teria negociado com os europeus. Os europeus, manda lá os seus Leopard 2.
Não, como que eu vou mandar se você não manda os seus M1 Abrams? Então tá bom, vai. Eu mando o M1 Abrams e vocês mandam o Leopard 2. Então esse gatilho que os Estados Unidos utilizou para convencer os europeus a mandarem os seus tanques, então foi um ponto importante, só que eu diria que existem muitas diferenças. Vocês têm que imaginar, pessoal, M1 Abrams como, assim, um tanque muito pesado, muito grande, e inclusive isso gera alguns probleminhas, como, por exemplo, custo, técnica de treinamento, técnica de manutenção. A gente está falando, por exemplo, de um tanque que utiliza esteira ao invés de rodas, o que é muito bom, porque consegue superar terrenos irregulares de maneira mais fácil e que vai utilizar muito possivelmente munições de urânio empobrecido. Isso pode causar mais alguns problemas em relação aos russos, que inclusive já denunciaram que Reino Unido e Estados Unidos mandar urânio empobrecido é um crime de guerra, enquanto, claro, os países ocidentais, ou pelo menos esses, tá, consideram que não. Uma das dificuldades, além da própria técnica de manuseio, técnica de uso, é a questão do combustível, por exemplo. Os M1 Abrams, eles usam combustível de aviação, o que a Ucrânia não produz e pode atrapalhar ainda um pouco mais a logística. Então imagine o seguinte, só dar o M1 Abrams e não oferecer a logística e as pessoas treinadas e capacitadas para manusear, para pilotar e até mesmo para fazer reparos nesses tanques, pode não ser tão efetivo. Foi até o que o Budanov, tá, que é o chefe da inteligência ucraniana, ele garantiu. Olha, legal que os M1 Abrams estão chegando, só que se a gente não utilizar em um contexto muito específico, com altos gastos, isso vai representar, vamos colocar assim, desperdício de gastos. Os próprios Atacams, que são os mísseis de longa distância, até 300 km, de altíssima precisão que vão chegar, vão ser importantes, mas deveriam vir na casa de centenas. Somente no que estão mandando pra gente também não será o suficiente. Ou seja, a Ucrânia, pessoal, vê com bons olhos, claro, né? Toda ajuda vale a pena, claro. Só que eu diria que assim, só, entre aspas, isso, sem o apoio, e sem os caças, que são mais importantes, tem os caças F-16, que os americanos só autorizaram, outros países a mandaram, mas eles mesmos não mandam, eu diria que dificilmente vai mudar muito o resultado do jogo. Ou não, você tem uma análise diferente aí. Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, o El País colocou uma notícia bem importante, colocando que a Ucrânia recebeu sinal verde dos países ocidentais para mudar um pouco a rota. Eu analisei com vocês que a revista The Economist tinha colocado uma capa, inclusive, exaltando a necessidade de mudança da rota da contraofensiva ucraniana, colocando que a Ucrânia, desde o início da contraofensiva, só recuperou 0,5% dos territórios ocupados, isso, pessoal, desde junho. Está começando o período chuvoso na Ucrânia, o que vai dificultar bastante o avanço, depois vem o período de neve e tal. A Ucrânia deu muito tempo para a Rússia conseguir montar suas defensivas, com trincheiras, sistemas de minas, ataques a longa distância, drones, por exemplo, kamikazes. E a gente sabe também que existe um certo cansaço de alguns países ocidentais. Vídeos republicanos. A Ucrânia pediu 24 bilhões de dólares, saiu com 325 milhões. O Ron DeSantis, por exemplo, que é um dos principais candidatos pelo Partido Republicano, já colocou, pessoal, que a entrada da Ucrânia na OTAN não é uma coisa boa para os Estados Unidos, não será uma prioridade da política externa. O Trump já falou também que a Ucrânia tem que fazer a paz e tem que ceder alguns territórios, então existe um certo cansaço do Ocidente. Então a Ucrânia, e claro, muito possivelmente com a ajuda de outros membros da OTAN, começou a mudar um pouco a rota, digamos assim, com ataques a longa distância. A gente teve ataques importantes e sensíveis. Destruiu-se, por exemplo, um submarino. A Rússia falou que não teve grandes danos. As fotos mostram o contrário. Destruiu-se o submarino, coisa que não acontecia há 80 anos. Atacou-se em Sevastopol a base, pessoal, da frota marítima da Rússia na Crimeia, inclusive, segundo os ucranianos, tá? A Rússia não confirma, matando o grande almirante-chefe, o Viktor Solokov, e outros 34 ou 33 militares, e inclusive não dá para esquecer, pessoal, de todos os ataques que já aconteceram também, né? A ponte da Crimeia e coisa que valha. Tudo isso feito com Storm Shadow, que é disparado de caças, cedido pelo Reino Unido em conjunto com os franceses. Agora, com os ataques que podem chegar, mais ataques a longa distância podem acontecer. Aparentemente é isso que vai ser utilizado pelos ucranianos, já que há uma dificuldade em continuar sua contraofensiva por terra, já que eles só conseguiram avançar até Robotine, não conseguem avanços mais sensíveis. Vocês acham que, de fato, pessoal, isso vai representar um avanço muito importante? Lembrando que a Rússia já falou que a Crimeia é a linha vermelha, mas já falou isso há muito tempo também, e não teve um grande... Claro que assim, né? Por exemplo, a gente teve como resposta ataques fortes a Odessa, inclusive em locais próximos de civis. Toda a morte, galera, inclusive, né, principalmente de civis, claro que é uma tragédia. Mas não teve uma grande resposta dos russos.
Vocês acham que a Ucrânia, partindo para cima da Crimeia, vai conseguir dominar a região com ataques com drones e mísseis de longa distância? E o Abrams fará uma grande diferença na contraofensiva? Deixa aí nos comentários, pessoal. Quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.